No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o medo na educação da mediunidade. Eu estou gravando alguns vídeos sobre educação da mediunidade e esse é o terceiro vídeo. Nós vamos falar hoje sobre o medo e é muito importante porque tem muita gente que deixa de participar dos grupos justamente por conta do medo. Nós estamos estudando a obra Psicofonia de Robson Trovão. E nesse momento, eu queria chamar a sua atenção que, além desse livro, o livro dos médiuns é o mais interessante para você entender tudo sobre mediunidade. Ao registrar o medo como causa de abandono da prática mediúnica, André Luiz identifica um tipo de fobia social que se caracteriza pelo receio do indivíduo de ser julgado pelas outras pessoas, de ser humilhado, de ficar envergonhado, de perder o domínio de si ou simplesmente pelo temor do desconhecido. Isso acontece demais. Eu tenho encontrado pessoas, além de encontrar pessoas com este mesmo sentimento, eu tenho ajudado muitas a superar o medo, a superar o julgamento das pessoas que não conhecem o seu trabalho. Digamos que você começa a estudar a educação da mediunidade, porque lá no grupo da educação da mediunidade você vai estudar uma obra. Às vezes eles vão pedir para estudar a obra Diversidade dos Carismas, Diretrizes de Segurança, Qualidade na Prática Mediúnica. Todos esses livros fazem parte do acervo que você precisa estudar para te ajudar a esclarecer. E aqui, quando ele fala, do receio do indivíduo de ser julgado pelas outras pessoas, de ser humilhado, é porque é o seguinte: o médium psicofônico, quando ele senta na mesa, que ele começa a dar as primeiras passividades, que muitos chamam de incorporação, ele fica com medo de falar. E tem pessoas que esse medo, ele se avoluma e acaba que ele desiste e não consegue transmitir. Aquilo vai prejudicar demais a pessoa. Sabe por quê? Porque ele vai passar a semana inteira incomodado com aquela sensação daquele espírito que queria se comunicar e ele não conseguiu falar. Por que ele não conseguiu falar? Eu vou contar uma historinha aqui para vocês logo no início desse vídeo. Eu conheci um senhor que ele fez a educação da mediunidade na mesma casa espírita que eu fiz. E ele é portador de todas as mediunidades. E eu montei um grupo espírita, numa época, justamente um grupo para ajudar as pessoas, na educação da mediunidade. Era um grupo de educação mediúnica. E lá a gente conversando, tal, ele sempre participava, nunca faltava, vinha de ônibus, andava distante, mas não faltava nenhuma aula. Certo dia, ele chegou mais cedo, um senhor já de 65 anos, por aí. Ele chegou mais cedo. Aí eu conversando com ele, eu falei, vem cá, você é médium psicofônico, não é? Ele falou, não, sou médium psicofônico, não. Eu sou vidente, eu vejo, eu escuto, É assim que as pessoas falam. Eu falei, não, mas o senhor é médium psicofônico. Eu falei, não, Nancy, não sou. Eu passei tantos anos na comunhão, lá nos grupos, nunca me falaram isso. Eu também nunca recebi um espírito na minha sintonia. Eu falei, que isso? Calma. Ainda falta mais ou menos 1h30 para a gente começar os trabalhos. E só estava eu, ele e mais umas 3 pessoas que haviam chegado mais cedo para ajudar a arrumar a sala, organizar. Aí eu falei, vem cá, senta aqui nessa cadeira. Nós fizemos uma prece. Eu chamei a equipe espiritual e falei para ele, receba o seu mentor espiritual que está aí do seu lado. Ele quer se manifestar. Gente, foi a coisa mais linda do mundo, ele dando passividade para o pai Joaquim.
Nunca que ninguém disse a ele que ele era médium psicofônico. Desse dia em diante, ele passou a dar passividade a vários espíritos. Ele já era um irmão evangelizado, médio educado, sabedor dos seus compromissos, mas nunca tinha dado uma passividade na vida dele. É por isso, aqui, ó, o medo de falar e a oportunidade que não lhe fora oferecida. Então, muitas vezes você está ali naquele processo, naquele caminho, mas você não recebeu uma oportunidade de trabalhar. E você vai tolhindo, você vai segurando, e chega uma hora que a própria espiritualidade vai colocar alguém próximo de você para te ajudar. Entendeu? Continuando, ele diz, veja bem, o medo é um mecanismo natural de preservação. Viu aí? Mas o medo em excesso neutraliza ações específicas ou mesmo toda a vida relacional do ser. Então, você pode ter um medo momentâneo ali, olha, Nancy, eu tenho medo. Essa moça que ficava do meu lado mesmo, ela tinha muito medo, né? Ela disse que tinha síndrome do pânico. E ela via os vultos e ela tinha medo. Ela disse que não tomava banho sozinha. Ela não ia no banheiro sozinha. À noite ela não acordava até acender a luz. Ela tinha medo, ela chamava a mãe dela. Então, assim, o medo existe, gente. Mas se você estuda, é um médium evangelizado, educado, olhar aqui na frente e ver um espírito, é a mesma coisa de você ver uma pessoa. É claro que você vai se assustar. Mas até esse susto que você sente, você não transmite ele para outras pessoas. Por quê? Porque você está equilibrada e aquilo já lhe acontece várias vezes, né? Já é um costume, né? Acontece com frequência para que você não demonstre às pessoas que ali tem um espírito. Tem pessoas que ficam o seguinte, tá aqui. Isso acontece muito com o vidente, tá, gente? Tá aqui sentado na mesa. Olha para aquele ponto, né? Tá lá naquele ponto, como alguém fala, o ponto cego, né? Tá ali olhando para aquele ponto. E dali ele tá vendo toda aquela movimentação. Tudo que está sendo transmitido na sua tela mental está passando ali. Então, ele está mostrando para as pessoas que ele está observando. Já tem pessoas, já tem médios, videntes, que ele visualiza assim com tanta tranquilidade e que nem é necessário falar. Basta que ele se comunique com o mentor que está transmitindo aqueles quadros para ele, que é para ele interpretar. Eu me recordo nessa questão de quadro para interpretar de uma senhora que nós também estudamos juntos, né? E tinha um dos exercícios que o nosso dirigente, que até esse dirigente já desencarnou, ele dizia assim, gente, nós vamos fazer um exercício hoje e eu quero todo mundo com lápis e papel na mão. E cada um vai colocar as impressões, as suas impressões e as percepções que tiverem, né, na sua tela mental. O que significa tela mental, gente? Quando você imagina a figura doce do Mestre Jesus e traz para a sua tela mental com os olhos fechados. É isso. Muitas vezes, isso acontece quando você mentaliza um filho que está precisando de ajuda de uma prece, uma família que lhe pediu ajuda, alguém que lhe telefonou. Hoje não, a gente tem a oportunidade de receber aqui uma mensagem, uma chamada de vídeo, você está vendo a pessoa ali. Mas você não vai orar para a pessoa naquela chamada de vídeo, entendeu? Então, quando você estiver lá no grupo mediúnico, você vai trazer para a sua tela mental, vai imprimir aquela pessoa na sua mente e vai orar por ela. É assim que acontece. E aí, esse nosso dirigente disse o seguinte, olha, nós vamos fazer o exercício, todos vão ficar com lápis e papel na mão. E aí, foi tão interessante nesse dia, que teve uma senhora que estava assim próximo de mim, e aí ela falou o seguinte, professor, ela chamava ele de professor, eu estou lendo numa flâmula uma frase, ele falou, coloca no papel, pega o lápis
escreva. E ela escreveu uma mensagem, aonde o espírito colocava uma flâmula na sua frente, igual esse banner tá aqui, tá, gente? Tipo um banner assim na sua frente, com os caracteres de uma mensagem. Então, tem pessoas que escrevem assim. Eu falo que os médiuns videntes não escrevem livro porque não tem interesse. Porque os médiuns videntes têm a percepção muito mais aguçada do que o médium psicógrafo. Porque ele tem a oportunidade de conversar frente a frente com o espírito. Ele sabe quem é o espírito. Ele recebe ali, conversando, digamos assim, frente a frente com o espírito. Entendeu? Continuando, a nossa aula tá ficando boa, né, gente? Quando estamos numa situação de perigo, o sentimento de medo indica que o corpo se preparou para correr ou enfrentar. Às vezes você tem tanto medo, né? Tem um momento aí que você sente tanto medo que a pessoa tem dor de barriga, dor de cabeça, insônia, né? Delírios, tem até febre de medo, tá? Então isso acontece também. O descontrole do sentimento do medo é denominado de fobia pela psicologia e pela psiquiatria e está associado a patologias mentais como pânico, ansiedade, psicoses e neuroses. Se o médium não estuda ou se recebeu a informação, sobretudo na infância, de que o espiritismo é coisa do maligno e causa desordem mental, poderá desenvolver temor incontrolável. Temor incontrolável. Assim, conquanto esteja gravado no seu inconsciente, o compromisso com a mediunidade dificilmente assumirá a tarefa. São aquelas famílias que, desde quando a família nasce, que tem esses impulsos, porque acontece na igreja católica, na evangélica, no budismo, no espiritualismo. Então, em todos os lugares apresenta a mediunidade. Então, o que acontece? Neste momento, a sua família não é espírita, é coisa do demônio, vamos lá na igreja, é da igreja católica, vamos lá. Vamos fazer um exorcismo, vamos fazer um monte de coisa para tirar isso de perto dessa pessoa. Ela pode até aliviar por um tempo, mas depois aquilo pode voltar, tá, gente? Continuando, ele diz: comumente vemos médiuns que não revelam suas percepções espirituais, colhidas no curso das reuniões mediúnicas, como o medo da opinião dos companheiros. Isso acontece muito e eu convivi com pessoas assim. Pessoas que viam, escreviam, ouviam e não transmitia de forma alguma. Gente, aproveita a oportunidade e transmite. Sabe por quê? É a caridade que você está fazendo. Que caridade é essa que você está fazendo numa casa espírita? Se você participa de um grupo de educação mediúnica ou de um grupo de desobsessão e tudo que aconteceu lá, você tem a oportunidade de transmitir e por conta do medo, por conta do julgamento, você não transmite. Isso aconteceu comigo. Eu escrevia mensagens, assim, era 10 minutos, 80 páginas. E o pessoal falava que eu estava louca, que eu estava obsidiada. E eu, o que eu fazia? Eu não escrevia. Eu interferia no meu trabalho e eu ficava, o quê? Doente, com as mãos doendo, com os braços doentes, né? Muitas vezes aconteceu isso. Porque toda vez que eu mostrava, mas depois eu fui sabendo que aquilo era inveja, aquilo era orgulho, aquilo eram as pessoas que queriam fazer o que eu fazia e não conseguia, entendeu? Porque cada pessoa tem o seu modelo, tem a sua mediunidade, tem a sua forma de trabalhar, já veio com aquele compromisso, tudo isso acontece, tá, gente? Quanto aos médiuns psicofônicos, é sabido que a grande maioria tem medo do animismo, crendo que tudo o que dizem provém de sua própria mente e não dos desencarnados. Isso é também uma grande dificuldade do médium psicofônico, achar que ele está falando coisas da sua mente, achando que é animismo, porque muitas vezes aquela pessoa que está do lado dele tem experiência, não colabora, não contribui para a evolução dele e diz, isso não era o espírito que estava falando. E aí, no próximo encontro, ele trava. Ele interfere na mediunidade e não transmite, certo? Curiosamente, a única forma de diferenciar os pensamentos do médium dos do comunicante espiritual é o medianeiro permitir livremente o transe em autocensura e durante a avaliação geral, que normalmente ocorre ao término das sessões, receber os esclarecimentos necessários. Então, veja bem, quando o médium
ele está se preparando para dar passividade para um espírito comunicante, aquele espírito, ele já foi preparado desde o dia anterior, da noite anterior. Ele já vem ali, ó, sendo preparado para a sua sintonia. Quando ele chegar na casa espírita, ele já está ali na filinha preparado para transmitir o recado através daquele irmão, né? Se você falta à reunião, aquele espírito, ou ele espera a próxima oportunidade, ou a equipe espiritual, né, determina que ele busque um outro médium, entendeu? Então, por isso, é importante a disciplina, a assiduidade nos grupos. Por quê? Porque existe uma preparação prévia. E essa preparação ajuda demais o médium a imprimir as impressões do espírito bom e do espírito mau, tá? Em suma, pode-se vencer o medo pelo exercício da fé, do estudo, da humildade, da troca de experiências, com companheiros veteranos no trato com os espíritos. Uma condição, porém, é preponderante na prática segura da mediunidade, a qualidade moral do indivíduo, pois esta atrai os bons espíritos e afasta os maus. Na companhia de espírito de luz, não há por que temer as trevas. Então, veja bem, a conduta moral do médium. Você vai sair de uma mesa de bar e ir para a reunião mediúnica? Não dá. Quais foram os seus pensamentos durante o dia para que à noite você pudesse participar do encontro? Quais são as suas atitudes, o seu comportamento fora da casa espírita? Tudo isso interfere na sua sintonia, na qualidade dos espíritos que você está atraindo para a sua sintonia. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Não deixe de assistir os outros que já foram gravados. Fico aqui me preparando para outros momentos. Desculpa, gente. É porque a gente está aqui irradiada com a espiritualidade. Então, eu fico feliz, né, por ter tido essa oportunidade, solicitada por um espírito amigo, devido a tantas pessoas que tem por toda parte, que a gente sabe que aí na internet tem vários vídeos, mas muitas vezes você assiste e não esclarece. E eu estou aqui para esclarecer, porque eu passei pela mesma experiência e sei que você do outro lado vai se identificar com esse vídeo e vai entender as dificuldades que passamos. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. Não deixe de deixar sua mensagem no vídeo, ela vai nos ajudar a plataforma a indicar para outras pessoas.